Glória a Deus. Muito bem, voltamos para dar sequência à abordagem de Apocalipse, capítulo 11, versículo 15 em diante, que é o toque da sétima trombeta, nos diz as palavras de Deus. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Deus, de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste, e iraram-se as nações, e veio a tua ira e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se o céu no templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Louvado seja Deus. Bem, acabamos de ler do versículo 15 ao versículo 19 do capítulo de número 11 de Apocalipse, o toque da sétima trombeta. Louvado seja Deus. A gente observa aqui que neste toque da sétima trombeta já é uma descrição, né, de como se dará o fim das coisas na terra antes do juízo final. Porque quando o juízo final for desencadeado, a gente vai observar no capítulo 20 de Apocalipse que a terra e os céus fugirão diante do Senhor e não se achará lugar para eles. E aí os mortos, pequenos e grandes, a gente vai falar sobre isso aqui, estarão diante do trono. Se bem que a gente vai chegar ainda ao capítulo 20 de Apocalipse, mas só estou adiantando que, para deixar bem claro, que essa narrativa do capítulo 11 não se refere ao juízo final. O juízo final é descrito lá no capítulo 20. Onde
aí de fato Satanás será lançado no inferno e todos aqueles que não foram achados escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo. O toque da trombeta é um prenúncio deste juízo. Mas acerca dos que estiverem na terra ainda. Porque as nações que se irarem contra o Senhor serão julgadas. Os profetas do Senhor, por sua vez, receberão galardão. Aqueles que destroem a terra serão destruídos. Virá versículo de número 19: relâmpagos, trovões e terremotos e grande saraiva, para afetar os que estiverem sobre a terra, uma vez que estarão contra o Senhor. Pronto. O toque da sétima trombeta é um desfecho desta narrativa destrutiva que para muitos configura o livro de Apocalipse como um livro de catástrofes, um livro de tragédias e tal, mas Apocalipse significa revelação. É óbvio que a abertura dos selos, os toques das trombetas, nós vamos ver o derramar das taças, são coisas que jamais foram vistas antes desses momentos e que jamais serão vistas depois, né? São realmente situações catastróficas, coisa que vai acontecer, misericórdia, pior do que as pragas que aconteceram no Egito, pior do que tudo que estamos vendo nos dias de hoje, de rumores de guerra, de pai contra filho, filho contra pai, irmãos contra irmãos, né? De doenças, de desonestidade, de corrupção, de tudo que a gente vê, a gente escuta, que acontece, inclusive nos bastidores, sem a gente perceber, sem a gente saber, sem a imprensa noticiar. O que vai acontecer na grande tribulação é pior de tudo que já se sabe na história. Por isso que eu disse aos irmãos que a perspectiva, em outro momento eu falei, que a perspectiva para esse mundo não são, as perspectivas para esse mundo não são as melhores. Há uma tentativa de se resolver isso, se resolver aquilo, mas a tendência é piorar. A tendência é piorar, né? A gente vê uns que até colaboram para o meio ambiente, há outros que não querem nem saber, há uns querendo colocar seus países num acordo de paz,
num acordo de preservação do meio ambiente, há outros que estão tirando seus países, há outros que não querem nem saber, que querem explorar as riquezas, os minerais, e isso danifica a terra, danifica a atmosfera, danifica a saúde das pessoas, danifica, não é, o planeta. E por outro lado, há os que investem na melhoria e tal, e enfim, estão tratando muito da existência nessa horizontalidade. Estão tratando muito nessa horizontalidade, ou seja, nessa dimensão aqui do físico, do material, onde deveriam voltar as atenções para essa relação vertical, essa relação com os céus, essa relação com Deus. É importante, muito importante, que você cuide da sua saúde física, mental, né? Social, muito importante. Mas você precisa dar prioridade à sua relação com Deus. Como é que está a tua relação com Deus hoje? É importante dizer que a relação sociável é termômetro da relação com Deus. É importante dizer. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15, Jesus disse que se perdoardes aos homens suas ofensas, o vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas. Se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o Pai Celestial vos perdoará as vossas. Jesus deixa bem claro que você pode até estar bem com as pessoas e não estar bem com Deus. Mas jamais você vai estar bem com Deus se você não estiver procurar estar em paz com as pessoas. Por isso que lá em Hebreus está escrito: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E aí o texto de Hebreus, que pontua a paz com todos e a santificação, observe que pontua essa relação na horizontalidade, que eu estou me referindo ao aspecto sociável, mas se refere também a essa relação vertical, que vem aí a santificação. Santificação é imprescindível para que tenhamos comunhão com Deus e entremos nos céus pelas portas. Santificação, ela não cura enfermos, ela não expulsa demônios. Não é porque a pessoa está orando, impondo as mãos, ungido com óleo, dizendo sai em nome de Jesus, e a enfermidade está saindo e os demônios estão saindo, que essa pessoa está salva, que essa pessoa está em santidade. Jesus diz, nem muito menos se profetiza, se fala em línguas. Jesus disse, está escrito em Mateus, que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Mas Senhor, no teu nome profetizei, falei em línguas, expulsei demônios, curei enfermos. Muitos vão ouvir de Jesus: o apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Observe então que há muita gente que não está em santidade, mas está falando em línguas, profetizando, curando enfermos e expulsando demônios. Santificação, ela é imprescindível para que tenhamos comunhão com Deus nesta vida. Sem santificação não há comunhão com Deus nesta vida. E não há acessibilidade aos céus. Não entraremos no céu. Santificação, ela é proporcionada por dois elementos. Vamos falar primeiro, não necessariamente nessa ordem, mas vamos falar primeiro, se colocar nessa ordem vai ser interessante, até na prática. Pelo sangue de Jesus. Então eu quero dar um foco aqui, de repente até dizer a você que é bom primeiro cuidar disso, porque não há santificação sem o sangue de Jesus. O único elemento
que nos purifica dos nossos pecados, é o sangue de Jesus. E uma das coisas que nós devemos fazer, antes de tudo, nessa nossa aproximação ao Senhor, é pedir-lhe perdão. Em qualquer momento do dia que você for orar, uma das primeiras etapas que você deve incluir na sua oração é pedir perdão ao Senhor. Amém? Uma segunda etapa é adorar. Uma outra etapa é agradecer. E aí a outra etapa é interceder por você e por quem lhe pede oração. Amém? Mas pedir perdão é indispensável e necessário. Sempre pedir perdão. Todo momento que você se dirigir ao Senhor em oração, peça-lhe perdão. Mas eu pedi perdão agora há pouco, pastor. Eu vou orar já já. Eu devo pedir perdão? Eu deve. Amém? Porque vai que nesse intervalo você tenha pecado. Aí você diz, mas pelo que eu saiba eu não pequei. Mas existem os pecados comissiosos, que são aqueles pecados que a gente pratica sem achar que são pecado. Aí se, por exemplo, você diz que eu acho que não pequei, já acabou de pecar. Que problema, né? Eu acho que não pequei, acabou de pecar. Porque quem diz que não peca, a palavra de Deus diz, é mentiroso. E a verdade de Deus não está nele. Entende? Então, tem que pedir perdão constantemente. O outro elemento que proporciona a nós santidade é a palavra de Deus. João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E aí a palavra nos santifica por abstinência, por distanciamento, por afastamento. E santidade quer dizer isso, quer dizer separação, distanciamento do pecado. Não fala de perfeição, mas fala de você manter-se cada vez mais distante do que desagrada a Deus, né? De práticas, de pensamentos, de linguagem, de comportamento, de ações, de reações que desagradam a Deus. Manter-se distante, né? De princípios não, mas manter-se distante de práticas que desagradam a Deus. E ao contrário, você procurar moldar sua vida, né? Sua linguagem, seu pensamento, seu comportamento, suas ações e reações baseados em princípios e em valores e em verdades bíblicas. A santificação é esse processo. E é um processo constante. É um processo contínuo. Amém? E quando eu penso em me santificar, eu estou tratando dessa minha relação com Deus. Eu estou tratando dessa relação vertical. As nações, os líderes, os povos deveriam tratar primeiro dessa relação, essa relação vertical, essa relação com Deus, essa relação com o divino, essa relação com o Criador, essa relação com Deus Todo-Poderoso. Não é? Isso minimizaria os danos em suas vidas, em todos os sentidos e aspectos, inclusive no planeta, inclusive na terra, inclusive em suas nações. A palavra de Deus diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E Deus é o Senhor da nação, não é porque essa nação se diz protestante, não é porque essa nação se diz evangélica, não é porque o presidente seja protestante ou evangélico, não é porque o governador seja protestante ou evangélico, não é porque o prefeito seja protestante ou evangélico, não é porque a Câmara Municipal seja
de maioria evangélicos, não é porque a Assembleia Legislativa do Estado seja de maioria evangélica, não é porque o Senado seja de maioria evangélica, não é porque o Tribunal Superior seja de maioria evangélica. O Senhor é o Senhor da nação quando os líderes e as pessoas voltam as suas atenções de fato para Deus. Elas cuidam de resolver suas vidas em primeiro lugar nessa verticalidade, se resolverem com Deus, as famílias, a rua, o subúrbio, o bairro, a cidade, o estado, o país, o continente. Feliz é a nação, feliz o povo, cujo Deus é o Senhor. Enquanto a relação com Deus não for tratada, nada melhora. Enquanto a relação com Deus não for tratada, nada melhora. Você precisa melhorar a sua relação com o divino. Precisamos melhorar a nossa relação com o divino. Amém, amados? Se melhorarmos a nossa relação com o Senhor, não estou dizendo que não teremos problemas, não estou dizendo que não teremos adversidades, não estou dizendo que não teremos conflitos, não estou dizendo que estaremos isentos de situações conflitantes. Não é isso. Dia desses estava ministrando que Jesus mandou os discípulos ir para Genezaré, eles estavam em Betsaida, e foi necessário que eles entrassem no barco. E quando eles entram no barco, a Bíblia diz que é soprado um vento forte e contrário que os distancia de Jesus. Ora, eles estavam obedecendo uma ordem do Senhor. Eles estavam obedecendo a ordem do Senhor. E agora, por que o vento forte? Por que o vento contrário? Esse episódio, registrado em Mateus 14, aponta para nós que mesmo debaixo de obediência, nós não estamos isentos de situações tempestuosas. Mesmo sob a obediência, não estamos livres de situações atormentadoras. Obedecer não é fácil. Existe um preço pela obediência. Mas aí está a diferença. O Senhor, Ele vem ao nosso encontro andando por sobre as águas. Se você está pagando o preço por ser obediente, se você está passando por uma situação tempestuosa, por estar obedecendo ao Senhor, por estar fazendo a vontade do Senhor, e aí perceba os dois lados da situação. O fato de estar obedecendo não nos isenta, né, de situações adversas, de situações problemas, não nos isenta, porque a gente não é melhor do que ninguém. E se estamos passando por um processo tempestuoso, por estarmos obedecendo ao Senhor, eu quero dizer a você que a responsabilidade dessa situação é do Senhor. E Ele vem, e como Ele foi ao encontro dos discípulos, andando sobre as águas, eu quero dizer que o Senhor, por você estar na palavra, aleluia, Ele tem a responsabilidade da situação. Uma coisa é você passar pela tempestade sob obediência. Outra coisa, aí você vai lá para o livro de Jonas, capítulo 1, verso 4, se eu não me engano, diz que veio uma grande tempestade no mar, que quase tornava o barco em que Jonas estava. Porque Deus mandou Jonas para Nínive e ele resolveu ir para Tarsis.
Observe que ele sai dos planos divinos, ele desobedece. E quando a gente desobedece, a gente paga um preço, e o preço é caro. O preço da obediência é caro. O preço da desobediência é mais caro ainda. E observe que para a tempestade se apaziguar ali no mar onde estava Jonas indo para Tarsis, ele teve que admitir o erro, ele teve que admitir a falha dele, ele teve que admitir que ele era o desobediente, que ele era o rebelde, que quem estava em falta era ele. Então é necessário que as pessoas, como diz Tiago, convertam seu riso em pranto, seu gozo em tristeza, se humilhem sob a potente mão de Deus, para que Deus mude o quadro. Para que Deus mude o quadro. Por isso que é importante uma autoavaliação, por isso que é importante uma autoanálise, por isso que é importante uma anamnese pessoal da situação. Da situação. Eu fiz por onde passar pelo que estou passando? Se admite que houve erro da sua parte, houve falha da sua parte, e você se retrata com Deus, a probabilidade de você cantar da vitória é maior. A probabilidade de você ter vitória sobre essa situação é maior. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, enquanto o mundo não se voltar para Deus, a perspectiva é a pior possível. E, diga-se de passagem, vai se cumprir. Já vimos em outros textos, em outras abordagens, que o que está escrito vai se cumprir. Agora, deixa eu dar uma notícia boa para você. Podemos evitar, como eu já disse em outro momento, que aspectos negativos da profecia se cumpram em nossas vidas. Podemos evitar, irmãos, que aspectos negativos da profecia se cumpram em nossas vidas. Jesus disse isso, está registrado no Evangelho segundo escreveu São Lucas. Deixa eu achar aqui para ler com vocês. Jesus dizendo, Lucas capítulo 21, versículo 34 em diante: olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venham sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando. Olha aí, versículo 36. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais ávidos por dignos de evitar todas essas coisas, para que todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Amém? Memorize essa frase. Podemos evitar que aspectos negativos da profecia se cumpram em nossas vidas. Ou seja, podemos evitar de ser coadjuvantes deste cenário tenebroso apocalíptico. Podemos evitar de ser coadjuvantes, de ser... O que é coadjuvante? Para quem não sabe. Para quem não sabe, né? Aquela pessoa que participa da cena do filme, da novela, da minissérie, e não tem uma participação direta para nós, telespectador. Está ali nos fundos da cena, né? Está ali sentado naquela mesa lá atrás da cena. Está transitando naquela cena ali que está focado os artistas.
principais, os protagonistas, né, digamos assim. O protagonista não é só aquele homem, aquela mulher, mas são todos aqueles que estão em cena quando por trás tem o pessoal que só está fazendo o ambiente ali, né, na mesa, andando com o público ali. Entende? Estão ali. Você pode evitar de estar nesse momento. Porque antes disso, se desenvolver aqui, Jesus Cristo terá arrebatado a igreja. Aleluia. Jesus Cristo terá arrebatado a igreja. A grande tribulação, ela acontecerá depois do arrebatamento da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então o sétimo anjo toca a trombeta, e ouve-se no céu grandes vozes, em que os reinos do mundo vieram a ser do Senhor, do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Isso é uma aclamação que é feita. Não é? O Senhor reinará, na verdade, sobre os povos no período do milênio. O milênio que se dará depois da parousia. Primeiro vem a grande tribulação, a sequência é essa. A vinda de Jesus, e aí a vinda de Jesus acontece a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação dos vivos, subiremos para os céus. Na terra ficam os que não foram arrebatados e continuam mortos aqueles que não morreram em Cristo. Aí se desencadeia a grande tribulação, que segundo a revelação em Daniel, ela se dá em 2 tempos. Tá? E segundo as palavras de Pedro, que não podemos ignorar, 1000 anos para o Senhor é como o dia de ontem. Ou seja, vai acontecer. Depois desse período tribulacional, quando acontece no final dele a batalha do Armagedon, que a gente vai chegar lá ainda, acontece a parousia. A parousia é Jesus vindo de forma visível. Quando isso vai acontecer para destruir as nações que se levantarem contra Israel, para destruir. E aí o Senhor dá livramento ao seu povo. E aí se desencadeia o milênio. É o Senhor reinando por 1000 anos sobre a terra. Satanás preso, a morte presa, o Éden desencantado, e vai ser bênção. Depois do milênio, aí sim acontece o capítulo 20 de Apocalipse. E os 24 anciãos que estão assentados em seu trono, estou lendo Apocalipse 11, verso 16. Diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és, e que eras, e que has de vir, que tomaste teu grande poder e reinaste. E aí iraram-se as nações e veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão. Então observe que isso aqui, como eu já disse, é um prenúncio do juízo final. Porque os mortos que não ressuscitarem na primeira ressurreição, por isso que em Apocalipse, capítulo de número... deixa eu conferir aqui para você. Bem-aventurados e santos aqueles que tiverem parte na primeira ressurreição. É esse versículo que eu quero achar aqui. É o capítulo 20, verso 6. Bem-aventurados e santos aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, reinarão com ele 1000 anos.
Quem não participar desta primeira ressurreição vai participar da ressurreição para vergonha e desprezo eterno, que é, conforme lemos, eu já citei aqui o capítulo 20 de Apocalipse, versículo 14: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então esse toque da sétima trombeta já é o anúncio do juízo final, em que serão destruídas as pessoas. Os profetas terão galardão, porque os que estiverem do lado esquerdo vão ouvir o apartai-vos de mim. Os que estiverem do lado direito, não tem conotação política nenhuma, viu, irmãos? Ouvirão o vindes bendito de meu Pai. E aí a palavra de Deus nos diz, ora, quando se refere aqui a pequenos e grandes, irmão, entre nós não existe ninguém pequeno, ninguém grande. Entre nós, entre a igreja não existe. Na igreja não existe. Esse negócio de hierarquia eclesiástica é invenção dos homens. Jesus disse que entre os gentios, os que fazem benfeitoria são chamados reis, essas coisas e tudo mais. Mas entre nós não é assim. O maior seja como quem serve, disse Jesus. Agora, nesse mundão que a gente vive, existem as pessoas que são revestidas de autoridade, né? E aí, pessoas que se acham intocáveis, né? Os que têm imunidade, os que têm blindagem. Não existe esse movimento, né? A gente tira pelo nosso país. Tem pessoas que se acham intocáveis. Tem médico que acha que é Deus. Tem juiz que acha que é Deus. Tem um bocado de gente achando que é Deus. Tem pastor achando que é Deus. Misericórdia. Não é, irmão? Esse pessoal é considerado grande para eles e para a sociedade de modo geral. Lucas capítulo de número 22. E houve também entre eles contenda, Lucas 22, verso 24. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Que no caso da gente, a gente não pode dizer isso, né, irmão? Das nossas autoridades, em modo geral. Mas não sereis vós assim entre a igreja, isso é entre os cristãos, está vendo? Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como o que serve. Ou seja, Jesus está dizendo que era o menor. Por isso que esse negócio de autoridade eclesiástica não tem fundamento bíblico. Ser pastor não é cargo, é função. Ser apóstolo não é cargo, é função. Ser presbítero não é cargo, é função. Ser evangelista não é cargo, é função. O maior entre nós é Jesus. Agora, fora do circuito igreja, aí há os reis entre os gentios, as autoridades entre os gentios, e aí esses são os socialmente considerados grandes. Porém, vai todo mundo prestar conta a Jesus. Eu quero dizer que os presidentes, os governadores, os magistrados, as autoridades, todas essas autoridades aí, vai tudinho prestar conta a Jesus. Vai prestar conta a Jesus. Esses que têm o culpado por inocente, o inocente por culpado, coisa que Deus não faz, essa turma vai prestar contas ao Senhor. Os que oprimem o pobre, vai prestar contas ao Senhor.
os que, enfim, não é? Não valorizam o ser humano pelo ser humano. Vão prestar contas ao Senhor. Os que legislam em causa própria, os que sentenciam atendendo seus interesses, vai tudinho prestar contas ao Senhor. Por isso que é importante que você procure fazer o certo. Independente de quem seja você, qual seja o seu campo de atuação. Você procure praticar justiça. Não ser vingativo, não ser justiceiro. Mas ser honesto, ser justo, ser coerente. É isso que importa. Se esta palavra não mexeu com você, não lhe impactou, o que você ouviu foi a voz de Amaro Correia. Mas se essa palavra mexeu com você, lhe trouxe edificação, consolo, edificação, o que você ouviu foi a voz de Deus, a voz do divino.